que vem à sua mente quando ouve o nome Apocalipse? Muitos remetem esse tema a acontecimentos catastróficos, e é com esse olhar que muitos enxergam o último livro da Bíblia, com medo ou incerteza. A palavra Apocalipse é uma palavra grega, e a palavra grega sempre são palavras um tanto estranhas para a nossa língua, né? Mas a palavra Apocalipse significa revelar. Revelar alguma coisa que poderia, de algum jeito, estar escondido, né? E agora está sendo mostrado para que isso se entenda melhor. No passado, agora não é, não, mas eu sou velho e no meu tempo a gente levava certo a máquina fotográfica para ser revelada, para mostrar algo que estava ali no negativo, para a gente entender e ver o que estava ali oculto. O Apocalipse faz a mesma coisa, tenta nos mostrar de um jeito muito simbólico como é que essa verdade eterna esteve não oculta, mas cifrada, e que agora esse livro vai nos ajudar a interpretar ela. O Apocalipse é um dos livros mais importantes da Bíblia. Ele ocupa um espaço singular na interpretação bíblica, e é por isso que é preciso de alguns critérios para desvendar as suas mensagens. O Apocalipse descreve as últimas cenas do tempo do fim. O uso dos simbolismos e numerologia são duas das características da literatura apocalíptica. Mas qual a chave para entender as mensagens que existem por trás dessa linguagem? Bom, primeiro a gente tem que compreender que o livro de Apocalipse é um livro com um gênero literário distinto. O que significa isso? Significa que não é a mesma coisa que os evangelhos, por exemplo, ou as cartas de Paulo. Já o foco é distinto. Você falou, tem simbolismos. Então, o jeito de entender ele está relacionado com isso, tentar entender como a literatura apocalíptica configura algumas imagens e como essas imagens podem ser interpretadas. Qual é a melhor chave para isso? Ir ao Velho Testamento, particularmente o livro de Daniel. Em Daniel, Daniel fala, por exemplo, no capítulo 8 e 9, de um chifre pequeno. No capítulo 13 do Apocalipse, fala de uma besta que surge do mar. As características são semelhantes. A literatura, o gênero literário, é semelhante também. Quer dizer que o que está falando Daniel é repetido de modo semelhante também no Apocalipse. Então essa seria uma primeira chave para entender esse livro. E a segunda chave é sempre ter em consideração que você não pode entender o Apocalipse com o Jornal Nacional do lado. Se você pensa que esse é o melhor jeito, a verdade é que esse é um erro. O importante é sempre dar uma olhada no texto, no Velho Testamento e na história. É dizer, como na história se tem se desenvolvido algumas profecias. E essa visão historicista nos ajuda a evitar falar de coisas que certamente são erradas e que muitas vezes a gente pensa que são questões do agora, do presente, quando na verdade são questões do passado, tem uma relação com o presente e vão se cumprir no futuro. Me parece que isso poderia ser algo simples, como para ter uma ideia como interpretar o Apocalipse. Como um filtro que permite revelar o que está por vir, a própria palavra Apocalipse significa revelação. E por mais que pareça que seu sentido é incompreensível, o objetivo deste livro é tornar claro o plano de Deus para a salvação da humanidade. Então, estudar o Apocalipse é possível só quando nós o estudamos à luz da própria Bíblia. Porque quem estuda a profecia está estudando o evento da encarnação de Cristo, do ministério dele, a morte dele, a história do povo de Israel, né? A criação, a queda. Então, todos esses acontecimentos provêm os símbolos, as metáforas, os personagens que são referidos na profecia do Apocalipse. Então, especialmente o Apocalipse e o livro de Daniel são considerados assim de difícil interpretação, porque às vezes as pessoas querem lê-los sozinhos, né, isolados, ou tiram uma visão de dentro do livro para entendê-lo na história. E assim, então, as coisas não funcionam. A gente tem de estudar o Apocalipse à luz da Bíblia. É a história de Israel, é a história do Messias, né, que vão nos ajudar a entender as profecias do Apocalipse.